Olá, bem-vindos ao Giro Games. Hoje, vamos falar sobre jogos de escolha em que você decide o final. Afinal, nada é mais emocionante do que ter o controle total sobre o destino do personagem principal em um jogo. Sabemos que a escolha dos melhores jogos desse gênero pode ser bastante subjetiva, já que cada jogador tem suas próprias emoções quando se trata de decidir o rumo da história. No entanto, há jogos que se destacam tanto na crítica quanto no público em geral. Neste vídeo, vamos listar os 10 melhores jogos de escolha em que você decide o final, e entender o que torna cada um tão especial. Prepare-se para mergulhar em mundos fantásticos repletos de possibilidades, em que cada escolha sua tem um impacto significativo na trama. Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais novidades. Telltale's The Walking Dead Series é um jogo de aventura episódico baseado na famosa série de quadrinhos The Walking Dead. Lançado em 2012, o jogo tornou-se um marco na história dos jogos, com sua mecânica única, enredo emocionante e personagens cativantes. O enredo de The Walking Dead é um dos principais pontos fortes do jogo. O jogo é centrado em torno do personagem Clementine, uma jovem órfã que tenta sobreviver em um mundo pós-apocalíptico infestado de zumbis. A história se desenrola em um ambiente hostil, onde o jogador precisa tomar decisões difíceis e rápidas que podem ter consequências irreversíveis. O enredo do jogo é emocionante e muitas vezes comovente. Com personagens bem apresentados que são fáceis de se tocar, a mecânica de jogo da The Walking Dead Series é no estilo point and click, o que significa que o jogador pode interagir com o ambiente clicando em objetos e personagens. O jogador também precisa tomar decisões rápidas durante o jogo, que seguiram diretamente o enredo e o resultado final. Embora a mecânica possa parecer simples, ela é complicada e envolvente, e requer atenção constante para os detalhes. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan é um jogo de terror interativo desenvolvido pela Supermassive Games e lançado em 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo faz parte de uma série antológica de jogos de terror e segue um grupo de jovens adultos que embarcam em uma viagem de barco para explorar um naufrágio histórico, apenas para descobrir que o barco em que estão também é assombrado. A narrativa do jogo, a mecânica de jogo e os gráficos receberam elogios da crítica. A narrativa do jogo é dividida em capítulos, cada um com sua própria história e perspectiva dos personagens. As escolhas do jogador têm um impacto significativo na história, com múltiplos finais possíveis, tornando a narrativa altamente recompensadora para os jogadores que desejam explorar todas as possibilidades. A mecânica do jogo é baseada em escolhas e consequências, com jogabilidade centrada em Quick Time Events, QTS, e tomada de decisão. O jogador assume o controle de vários personagens diferentes ao longo da história, cada um com habilidades e características únicas que podem ser usadas para resolver quebra-cabeças e superar obstáculos. O jogo apresenta gráficos realistas e detalhados que criam um ambiente atmosférico e opressivo. A tecnologia de captura de movimento e atuação é usada para criar personagens e animações realistas, tornando a experiência mais imersiva. A trilha sonora do jogo é outro destaque, com músicas evocativas e tensas que adicionam uma sensação de suspense e terror à história. O jogo foi lançado inicialmente para consoles de última geração, mas pode ser jogado em PC e consoles de geração atual com resolução aprimorada e outras melhorias gráficas. No geral, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan é um jogo de terror envolvente e interativo que definitivamente vale a pena conferir. Mass Effect 2, desenvolvido pela BioWare, é um jogo de RPG de ação que foi lançado em 2010 para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. O jogo se passa em um universo fictício de ficção científica e segue a história do Comandante Shepard, um soldado humano que lidera uma equipe de alienígenas e humanos para salvar a galáxia de uma ameaça alienígena desconhecida como Reapers. A história é profunda e envolvente, com diálogos inteligentes e escolhas que impactam a narrativa e o destino dos personagens. A jogabilidade de Mass Effect 2 é baseada em escolhas e consequências, com o jogador assumindo o controle do Comandante Shepard e sua equipe de personagens. O jogo apresenta um sistema de RPG aprofundado, permitindo ao jogador personalizar o personagem com habilidades e equipamentos diferentes, o que resulta em um estilo de jogo único e diverso. A jogabilidade é centrada em combate,
com o jogador enfrentando inimigos em um sistema de combate fluido e dinâmico. O jogo também apresenta elementos de exploração, com o jogador podendo viajar para diferentes planetas e sondar o espaço em busca de recursos e missões adicionais. Mass Effect 2 apresenta gráficos impressionantes e detalhados que ajudam a criar um mundo envolvente e imersivo. A tecnologia de captura de movimento e atuação é usada para criar personagens e animações realistas, tornando a experiência ainda mais emocionante. A trilha sonora é outro ponto forte, com uma combinação emocionante de música orquestral e eletrônica que complementa a ação e o clima. Em resumo, Mass Effect 2 é um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos, com uma história profunda e personagens cativantes, jogabilidade dinâmica, gráficos impressionantes e trilha sonora emocionante. Life is Strange é um jogo de aventura episódico desenvolvido pela Dontnod Entertainment em 2015. A história gira em torno da personagem principal, Maxine Caulfield, que descobre que tem o poder de voltar no tempo e tenta mudar o passado para evitar um desastre em sua cidade natal, Arcadia Bay. A história trata de temas complexos, como bullying, depressão e ansiedade, proporcionando uma experiência emocionante e envolvente para o jogador. A mecânica é baseada em escolhas e consequências, em que cada tomada de decisão tem um impacto direto no resultado da história. O jogo também apresenta elementos de quebra-cabeça e exploração, o que cria uma sensação de imersão para o jogador. O estilo único de arte contribui para uma atmosfera emocionante. O ponto forte são seus personagens, desde o protagonista, Max, até seus amigos e personagens secundários. Cada personagem é bem desenvolvido e carismático, com diálogos e relações entre aqueles que parecem naturais e autênticos. A trilha sonora é incrível, com músicas bem selecionadas que coexistem de artistas conhecidos a menos conhecidos, ajudando a criar uma sensação de nostalgia e melancolia que se alinha perfeitamente com a história do jogo. Eaviren é um jogo de aventura narrativa lançado em 2010 pela Quantic Dream, disponível para PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. A trama segue 4 personagens que procuram um assassino na série conhecida como O Assassino do Origami, em um universo realista e sombrio. O jogo é altamente elogiado por sua narrativa cinematográfica, jogabilidade inovadora e personagens bem apresentados. O jogador assume o controle de 4 personagens diferentes, com escolhas que fizeram a história, criando vários finais possíveis e uma sensação de responsabilidade. A jogabilidade é baseada em Quick Time Events, QTEs, e interação com o ambiente, utilizando controles sensíveis ao movimento e ações em tempo real. Eaviren apresenta uma narrativa rica em detalhes e temas profundos, como amor, perda, traumas e escolhas morais. O jogo é repleto de reviravoltas e momentos de tensão que mantiveram o jogador envolvido até o final. A mecânica de jogo é centrada em escolhas e consequências, com jogabilidade inovadora e realista, utilizando controles sensíveis ao movimento e ações em tempo real, além de pistas que ajudam na investigação e na identificação do assassino. Eaviren é visualmente impressionante, com gráficos realistas e detalhados, tecnologia de captura de movimento e animações realistas, além de uma trilha sonora emocionante que aumenta a tensão nos momentos apropriados. O jogo foi remasterizado para a geração atual de consoles, tornando-o ainda mais impressionante. Until Dawn é um jogo de terror interativo lançado em 2015 para PlayStation 4, que tem um elenco de jovens atores e é ambientado em uma cabana escondida nas montanhas. O enredo de Until Dawn é uma mistura de clichês de filmes de terror, mas ainda assim é envolvente e emocionante. O jogo é centrado em torno de um grupo de amigos que se reúnem em uma cabana nas montanhas para comemorar o aniversário de um deles, mas logo percebem que não estão sozinhos. O enredo é cheio de reviravoltas e o jogador precisa tomar decisões que resultaram diretamente no resultado final da história. A mecânica de jogo de Until Dawn é única e envolvente. O jogador controla vários personagens ao longo da história e precisa tomar decisões rápidas que alcançaram o resultado final. Também tem uma mecânica de QTE, que exige que o jogador execute comandos rápidos na tela, que é envolvente e desafiador, e a jogabilidade é capaz de prender o jogador até o final. Os gráficos de Until Dawn são impressionantes e realistas. O jogo é ambientado em uma cabana compreensiva nas montanhas, e os gráficos ajudam a criar uma atmosfera assustadora e tensa.
Detroit: Become Human é um jogo de aventura narrativa lançado em 2018 pela Quantic Dream para o PlayStation 4, que se passa em uma realidade futurista em que androides são usados para diversas tarefas na sociedade. A história é complexa e multifacetada, abordando temas profundos como preconceito, liberdade, identidade e escolhas morais. O jogador controla 3 personagens androides diferentes, cada um com sua própria história e perspectiva sobre a sociedade em que vive. E as escolhas do jogador têm um grande impacto na história, com vários finais diferentes. A mecânica de Detroit: Become Human é baseada em escolhas e consequências. O jogador controla os personagens através de cenas de ação, diálogos e tomadas de decisão, que podem ter um impacto significativo na história e no destino dos personagens, criando uma sensação de responsabilidade e vivência na narrativa. O jogo também tem elementos de investigação, em que o jogador pode explorar o ambiente e coletar informações que ajudam a entender a história. A tecnologia e os gráficos de Detroit: Become Human são impressionantes. O jogo utiliza o motor de jogo Decima, que também é utilizado em jogos como Horizon Zero Dawn e Death Stranding. Os personagens e ambientes são detalhados e realistas, e o jogo é visualmente atraente. Além disso, utiliza técnicas de captura de movimento e atuação para criar uma sensação de realismo e experiência. The Wolf Among Us é um jogo de narrativa desenvolvido pela Telltale Games, baseado na série de quadrinhos Fables. O jogo se passa em Nova York e apresenta uma história noir que envolve personagens de contos de fadas exilados na cidade. O jogador controla Big Beowulf, xerife de Fableta, em uma narrativa composta por episódios, cada um com sua própria trama e personagens únicos. As escolhas do jogador têm um grande impacto na história, com vários finais diferentes possíveis. A mecânica de jogo é baseada em escolhas e consequências, com elementos de investigação em que o jogador pode explorar o ambiente e coletar informações. A narrativa de The Wolf Among Us é rica em detalhes e apresenta personagens bem escritos e distintos em sua personalidade. O jogo utiliza gráficos estilo cel shaded, dando uma impressão de que os personagens são desenhados à mão. Isso contribui para uma estética visual única que se destaca em comparação com outros jogos narrativos. A trilha sonora também é um destaque, com faixas evocativas que acrescentam uma sensação de tensão e drama à história. Embora tenha sido lançado inicialmente para consoles de geração passada, o jogo pode ser jogado no PC na geração atual com melhorias gráficas e de resolução. A mecânica de jogo é baseada em escolhas e consequências, com o jogador controlando Big Beowulf através de cenas de ação, diálogos e tomadas de decisão. As decisões do jogador podem ter um impacto significativo na história e no destino dos personagens. Além disso, o jogador deve estar atento a todos os detalhes e pistas para desvendar o mistério por trás do assassinato do primeiro episódio. Com uma narrativa cativante e personagens bem acompanhados, The Wolf Among Us é um jogo de narrativa que se destaca por sua estética única e por dar ao jogador a sensação de estar vivenciando uma história em um mundo de contos de fadas. The Stanley Parable é um jogo de exploração narrativa originalmente lançado em 2013 para PC, desenvolvido por David Vreden e William Poole. O jogo é uma experiência única e inovadora que desafia as expectativas dos jogadores sobre o que é um jogo e como deve ser jogado. A narrativa de The Stanley Parable é não linear e baseada nas escolhas do jogador, onde assume o papel de Stanley, um funcionário de escritório que se encontra em um escritório vazio e deve descobrir o que aconteceu com seus colegas de trabalho. A história é contada por meio de narração, que é acomodada por uma voz que guia o jogador ao longo do jogo. As escolhas do jogador afetam diretamente a narrativa, com diferentes finais e ramificações da história, criando uma sensação de surpresa e desconforto a cada jogada. A mecânica de The Stanley Parable é intencionalmente minimalista, mas é o que o torna tão especial. O jogador pode andar e interagir com os objetos do ambiente, mas a verdadeira jogabilidade está em como responde às escolhas narrativas desenvolvidas.
O jogo desafia as expectativas dos jogadores sobre o que é um jogo e como ele deve ser jogado, criando uma experiência de jogo única e envolvente. The Stanley Parable aborda temas complexos como livre-arbítrio, escolha e controle, questionando a natureza dos jogos e sua relação com a vida real. Beyond Two Souls é um jogo de ação-aventura e drama interativo que segue a história de Jodie Holmes, uma jovem com habilidades sobrenaturais que luta para descobrir o propósito de sua existência. Com atuações impressionantes e uma jogabilidade envolvente, o jogo oferece uma experiência cinematográfica emocionante. A história é contada em uma narrativa não linear, com flashbacks e flash-forwards, repleta de momentos emocionantes e surpreendentes, com várias escolhas do jogador que teve o resultado final. A mecânica de jogo de Beyond Two Souls é baseada em escolhas e consequências, com o jogador assumindo o controle de Jodie e sua entidade sobrenatural, Aiden, alternando entre os dois personagens para superar obstáculos e resolver quebra-cabeças. A jogabilidade é centrada em Quick Time Events, QTEs, e tomada de decisão, com escolhas que tiveram o resultado final. O jogo também tem elementos de combate, com cenas de ação emocionantes que permitem que o jogador experimente as habilidades sobrenaturais de Jodie. Beyond Two Souls apresenta gráficos incríveis e realistas que criam uma atmosfera envolvente e emocional. A tecnologia de captura de movimento e atuação é usada para criar personagens e animações impressionantes, tornando a experiência ainda mais imersiva. A trilha sonora é outro destaque, com músicas emotivas e melancólicas que complementam a história e o clima. O jogo foi lançado inicialmente para PlayStation 3, mas foi remasterizado para PlayStation 4 e PC com gráficos melhorados e outras melhorias visuais. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades do mundo dos games. Nos vemos no próximo vídeo, e até a próxima!